Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Vida em Ação, que começa a partir de agora, aqui na Rede Evangelizar de Televisão. E você sabe que nós preparamos o programa sempre com muito carinho para você que está em casa, todas as segundas, terças e quartas, ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, com reprise à tarde, 10 para 5 da tarde, você pode assistir mais uma vez o nosso programa. Quanto mais, melhor, costumo falar, né? Quero você sempre ligadinho aqui comigo. E hoje, o programa está super interessante. Nós teremos aula de artesanato. Gente, olha que lindo que a Eveline vai ensinar a gente fazer no programa de hoje. Olha que gracinha. É um enfeite de porta. Parece difícil, mas ela me disse que é muito fácil e aí você pode usar a sua criatividade. Então, daqui a pouquinho teremos aula de artesanato. Vamos falar também a respeito de voluntariado empresarial e também aquele mito. Você já ouviu falar que mulheres grávidas não devem ficar perto de gatos durante a gestação? Será que isso é mito ou verdade? Nós vamos saber daqui a pouquinho com a presença de uma veterinária aqui no nosso estúdio. Mas o assunto agora é alergia. E eu recebo com muita alegria, com muito carinho, a doutora Adriana Schmidt. Seja super bem-vinda ao nosso programa Médica Alergista para falar desse tema, né, que gera tantas dúvidas, a alergia. Quais são os tipos mais comuns, doutora Adriana? Bom, a alergia é, dentre as doenças, uma das mais comuns, das mais prevalentes, né? 30% da população acredita-se que sejam alérgicos. E esse índice de alergia, esse grau de alergia está aumentando. Cada vez nós temos mais pessoas alérgicas e teremos, né? Porque nós estamos vivendo em mundos praticamente pasteurizados, né? Mais tempo dentro de casa, você tem vacina para tudo, então o teu sistema imunológico ele está meio um pouquinho ocioso, assim, então ele começa a reagir às coisas que normalmente ele consideraria normal, assim. E a alergia às vezes acontece do nada, né? Eu estava comentando com a doutora, passei esse final de semana na Ilha do Mel, aqui no Paraná, aliás, um lugar muito lindo, né? Para quem quiser conhecer. De repente, meu marido acordou com o rosto inchado, tivemos que voltar à alergia, do nada. Isso acontece com muitas pessoas, né? Dependendo da alergia, por exemplo, quadros cutâneos do tipo dermatite atópica, elas costumam aparecer na primeira infância. Mas elas têm reagudizações, as alergias são doenças crônicas, né? Até você me perguntou quais seriam as mais comuns. Mais comuns. Né? As mais comuns, sem sombra de dúvida, a primeira é a rinite. Acho que quem é que não tem rinite um amigo alérgica, que não tenha, um parente ou a própria pessoa não tenha rinite alérgica, né? E na questão da pele é a dermatite atópica, a urticária também, né? Então, a gente tem... A alergia, ela pode afetar qualquer órgão e sistema, né? É uma especialidade médica extremamente desafiadora, assim, né? Por isso que a gente gosta. É um desafio diário, né? Cada paciente que chega lá. Enigma, a gente tem que dar uma de detetive, às vezes, porque nós temos uma bateria de testes, mas mesmo se você usar tudo que tem disponível no mercado, são restritos, né? Existem milhões de substâncias que podem sensibilizar uma pessoa. E muitas vezes você não tem teste especificamente para aquela coisa. Então, os dados de história são muito importantes. Por isso que no meu consultório a gente costuma assim, reservar assim, 1 hora para uma primeira consulta, porque a gente vai tentar desvendar aquilo, dar uma de Sherlock Holmes, às vezes, porque muitas vezes, ao contrário do que as pessoas acreditam, a gente não tem uma varinha mágica que vai dizer é isso, a gente tem que investigar. Né? Então, o ideal, quando acontece algum processo alérgico, é procurar um médico realmente, né, doutora? Ah, sim, especialmente se for um médico alergista, no caso eu. Para esclarecer as dúvidas e tentar achar a causa, né? Existem também muitas alergias pela alimentação, né? Isso também. Existem agora reações alimentares que não são mediadas pelos anticorpos, como normalmente a gente tinha, que as pessoas podem ter reações tardias. Mas qual que é a alergia alimentar mais comum? Sem sombra de dúvida, é a alergia à proteína do leite de vaca. Até aproveito o gancho aqui, porque às vezes as pessoas confundem a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, com a alergia à proteína do leite de vaca. São coisas diferentes que dão sintomas diferentes, né? Na alergia verdadeira, normalmente ela acontece minutos depois que a pessoa ingeriu o alimento e podem dar placas de urticária pelo corpo, né? Aquelas placas vermelhas elevadas e pruriginosas que coçam bastante. Pode dar vômitos, diarreia, mal-estar, enfim, uma série de sintomas, até um verdadeiro choque anafilático, dependendo do grau de hipersensibilidade que essa pessoa tenha.
Já a intolerância à lactose não tem a ver com alergia, né? Enquanto a alergia à proteína do leite de vaca é mais comum em bebês, a intolerância à lactose é mais comum em adultos, principalmente adultos caucasianos. Boa parcela da população acaba tendo uma deficiência de uma enzima que quebra o açúcar do leite. Então, se o açúcar do leite não é quebrado, ele fica fermentando no intestino e a pessoa fica estufada, fica com mal-estar, fica com, a gente chama burburinhos, né? Fica com aqueles barulhos, assim, né? E é bem desconfortável mesmo. Em ambas as situações, a gente vai ter que abolir né, essas frações do leite na dieta. No caso da intolerância à lactose, você tem vários leites que não tem. Você tem, inclusive, enzima que você pode manipular, né, ou comprar fora, né, nos Estados Unidos é muito comum, até venda em supermercado, você toma antes de ingerir o leite, daí pode resolver o problema. A alergia já é mais complicadinha, tranquila. mas, por outro lado, a maioria das crianças vai superando essa alergia com o crescimento e desenvolvimento, felizmente. Na fase adulta, o que nós vemos mais é alergia a frutos do mar, a peixe, camarão, né? E o interessante é que, às vezes, você come camarão a vida inteira, de repente não pode mais comer. Por que isso acontece? Porque você não tem alergia a quem você não conhece, né? Assim como você não pode gostar muito de uma pessoa que você não conhece ou desgostar de uma pessoa que você não conhece. Você tem que ter vários contatos para ir se sensibilizando, né? Nesse caso, é uma hiperreação que você vai desenvolvendo anticorpos ao longo do tempo. Então, você então não vai ter... de repente. Não, ela nunca acontece no primeiro contato. Se acontecer, porque mesmo que você não saiba, e de alguma maneira você já teve contato lá atrás, né? Entendi. Isso acontece também com vários alimentos. Então, por isso que às vezes as pessoas se surpreendem, né? E também é comum a alergia a pelo de animais? Na verdade, tem antígenos que estão associados à saliva, ao pelo, aquela caspinha que ele tem na pele, né? Inclusive são antígenos, às vezes diferentes, e você pode fazer testes alérgicos para tentar identificar, né? O mais comum, o campeão de todos é gato. E o alérgeno do gato, ele é tão traiçoeiro que ele é grudento, ele fica na roupa das pessoas. Tanto que fazem estudos, às vezes, de vamos coletar um ambiente assim, onde nunca teve um gato, e você vai lá e tem antígeno do gato. Então, tem o gato pessoas que adoram bichinhos de estimação e não podem ter por causa do processo alérgico, né? Exatamente. Assim, se você já tem alergia, você tem que evitar. Né? Mas, assim, a gente não contraindica para todo mundo, mesmo porque eu vivencio na minha casa. O meu filho tem uma cachorrinha que, desde que ele tinha 1 aninho de idade, ele está com 14 anos. E, assim, aonde ele vai, a cachorrinha está atrás e está no colo dele, assim. E, para a questão emocional da criança, é muito importante. Bom, né? E nós sabemos que tem estudos que mostram que, se o contato é precoce, às vezes você... pode até prevenir uma alergia. Agora, aquela criança que é criada num ambiente muito estéril, é aquilo que eu te falei, o imunológico dela não tem o que fazer. Né? Por isso que nas populações de nível socioeconômico baixo, ou quando tem assim, condições de higiene precária, quando tem muita parasitose intestinal, muitos vermes e tal, a incidência de alergia às vezes pode ser reduzida, porque o imunológico, né, existe uma balança de equilíbrio. Então, aquela parte que vai cuidar das infecções, ela está muito ocupada, a da alergia fica um pouquinho, né? Verdade. E aos medicamentos, doutora Adriana, também existem alergias? Existem alergia aos medicamentos. É interessante, assim, que são sintomas bem típicos, né? E tem alguns grupos de medicamentos que fazem umas alergias bem marcantes. E que a gente sabe, assim, se você tomou tal medicamento e teve reação, então você também não vai poder tomar esse. Então, a gente fornece uma lista para os pacientes, e às vezes sem teste nenhum. Porque o teste para o medicamento, você teria que fazer, o ideal é um teste de provocação. Mas, às vezes, a história é tão óbvia, e aquela substância é uma figurinha tão carimbada no meio médico, assim, entre os alergistas, que causam alergia, né? E como não são medicações indispensáveis, a gente procura, né, abolir. Mas no último caso, não, mas eu tenho alergia a tal medicamento e eu vou precisar fazer uso dele. A gente pode fazer uns processos, dependendo do medicamento, de sensibilização via hospitalar, administrando doses pequeninas e crescentes para a pessoa se tornar tolerante. Daí ela vai poder usar esse medicamento por
por um período prolongado. Parou de usar, a sensibilidade volta. Por isso que são coisas que a gente faz de uma maneira muito eventual, assim, né? A gente procura ter o bom senso de facilitar a vida da pessoa, não complicar, né? A vida já é tão difícil, acho que a gente puder descomplicar. É melhor. Né? E hoje tem medicamento para tudo, né? Acho que até para mau humor, eu não sou psiquiatra, mas deve ter, porque não é possível. É verdade, né? Vamos sorrir mais para a vida aí. Doutora Adriana, para encerrar, quais são as alergias mais comuns do inverno ou do verão? Ou em que época que a gente percebe mais a alergia? Olha, a rinite alérgica a gente percebe mais no inverno, que as pessoas começam a tirar do armário aquele casaco que ficou guardado desde o inverno passado. Mais fechados, os ambientes, frio, exato, mais fechados. Você vai ter mais contato com cobertores, com essas coisas que vão acumular ácaros. Já no verão, nós vemos mais as dermatites, aquelas dermatites atópicas, que daí a roupa começa a abafar um pouquinho mais, você começa a suar. E os alérgicos, eles coçam muito mais, né, na presença de suor, de calor, e daí aumentam bastante as erupções, especialmente nas dobrinhas, né, que são regiões mais quentes, tudo. Isso é que chama atenção. E o pessoal que tem alergia da primavera, na época lá por setembro, outubro, o pessoal começa a ficar assim com sintomas bem acentuados, inclusive manifestações oculares, né, importantes. Mas tudo isso, gente, tem tratamento, né? Hoje a gente sabe que a alergia prejudica muito a qualidade de vida, mas com os medicamentos modernos, a gente resgata essa qualidade de vida sem um comprometimento, sem efeitos colaterais significativos para o nosso paciente. Que bom, né? Vamos divulgar o seu site, porque eu sei que ali tem muitas dicas especiais. Tem muitas dicas. Na seção de Saiba Mais, daí tem lá de qualidade de vida, que eu gosto muito de dar conselho, né? Do alto dos meus quase 50 anos, a gente não e trabalhando com gente o dia inteiro. Não, é 47. Tá, né? Ótima, né? Trabalhando com gente o dia inteiro, a gente aprende a ver assim, que decisões que as pessoas tomam que levam elas para uma felicidade ou para uma infelicidade. Então, eu tenho a mania de dar um pouquinho de conselho. É ótimo. Daí tem orientações sobre alergia também. Qual que é o site, então, doutora? É adrianaschmidt.com. Se você lembrar do meu nome, você vai achar o site. Então, www.adrianaschmidt.com. Vale a pena. Não tem BR. Tem a nossa fanpage, né, que é Clínica Doutora Adriana Schmidt. A gente está com quase 5.000 curtidas. Agradeço. Um beijo a todo mundo que me segue no Face, Instagram. A gente tem um contato social, assim, pela mídia bem gostoso, especialmente com os pacientes. Doutora Adriana, adorei a entrevista. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Imagina. Eu acho que, olha, nós temos tantas coisas para perguntar para ela ainda, né? A Letícia marca a doutora Adriana mais uma vez, porque a alergia é um assunto realmente que movimenta, né? Porque a pessoa, de repente, aparece com alguma alergia, não sabe de onde e daí. Procure um profissional qualificado, que é por aí, né, doutora? Obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, então. Então, a gente vai para o próximo bloco. Qual que é o assunto do próximo bloco, Letícia? No próximo bloco, nós vamos falar dos gatinhos. Então, olha só, fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai saber se é mito ou verdade que a grávida não pode ficar perto do gato durante o período de gestação. Será que pode? Será que não pode? A gente vai descobrir já já. Volto daqui a pouquinho.